Imagina perder tudo em uma única semana. Seu marido, sua casa, sua dignidade. E no meio de uma tempestade gelada, com 3 filhos pequenos chorando de fome, você encontra uma fazenda abandonada que todos dizem ser amaldiçoada. Você entraria? Maria entrou, e o que ela encontrou lá dentro mudou não apenas sua vida, mas a vida de um homem que havia desistido de viver. Essa história aconteceu no interior de Minas Gerais, há mais de 50 anos, e vai mexer com seu coração de uma forma que você não imagina. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa seu like, porque essa história tem reviravoltas emocionantes que você precisa ver até o final. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Vou adorar saber até onde essas histórias estão chegando. A história que vou contar aconteceu em 1970, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Numa época em que as famílias viviam do trabalho na terra e a vida era dura, mas cheia de dignidade. Era um tempo em que perder o marido significava perder tudo. E foi exatamente isso que aconteceu com Maria, uma mulher de 35 anos que tinha tudo e em 7 dias ficou sem nada. Mas às vezes, quando perdemos tudo, é justamente aí que encontramos o que realmente importa. Maria tinha 35 anos quando perdeu tudo em uma única semana. Seu marido José faleceu em um acidente na colheita, deixando-a sozinha com 3 filhos pequenos. Pedro, de 8 anos, Ana, de 6 e o pequeno João, de apenas 3 anos. A família vivia em uma casa simples nos arredores de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Com a morte de José, Maria não tinha como pagar o aluguel. O proprietário, um homem sem piedade, deu-lhe apenas 7 dias para deixar a casa. Maria tentou pedir ajuda aos vizinhos, mas todos estavam passando dificuldades também. Ela vendeu os poucos móveis que tinha para comprar comida para as crianças. No último dia, com a chuva caindo forte, Maria pegou seus 3 filhos, 2 malas velhas com roupas e algumas lembranças de José, e saiu porta fora. As crianças choravam de frio e medo. Maria também chorava, mas tentava ser forte. Eles caminharam pela estrada de terra encharcada, sem saber para onde ir. A noite estava caindo rápido e o frio aumentava. Maria rezava baixinho, pedindo a Deus que protegesse seus filhos. De repente, ela se lembrou de algo que seu avô havia mencionado anos atrás. Uma velha fazenda abandonada a alguns quilômetros dali, no meio do mato. Diziam que o lugar era amaldiçoado, que coisas estranhas aconteciam lá. Por isso, ninguém se aproximava. Mas Maria não tinha escolha. Era aquilo ou dormir ao relento com 3 crianças pequenas em plena tempestade. Quando Maria e as crianças chegaram à fazenda abandonada, já era noite fechada. A lua cheia iluminava fracamente o grande casarão de 2 andares, com suas janelas quebradas e madeira apodrecida. O lugar parecia saído de um pesadelo. Pedro, o mais velho, segurou firme na mão da mãe. "Mãe, eu tenho medo", ele disse tremendo. Ana começou a chorar. O pequeno João estava tão cansado que dormia no colo de Maria. Ela olhou para seus filhos e disse com voz firme, mas gentil: "Eu sei que vocês estão com medo, meus amores, mas a mãe está aqui. Vamos entrar só para nos proteger da chuva esta noite. Amanhã pensamos no que fazer." A porta da frente estava entreaberta, rangendo com o vento. Maria entrou devagar, iluminando o caminho com um fósforo. O interior estava cheio de teias de aranha, móveis cobertos por panos empoeirados, e um cheiro de mofo dominava o ar. Mas havia um teto, havia paredes, e isso era mais do que tinham há uma hora atrás. Maria encontrou uma sala com uma lareira antiga. Usando madeira seca que encontrou em um canto, ela conseguiu acender um fogo. As crianças se aqueceram ao redor das chamas e Maria abriu a última lata de feijão que tinha guardado. Eles comeram em silêncio, apenas o som da chuva e do fogo preenchendo o ambiente. Naquela noite, Maria deitou seus 3 filhos em um velho sofá coberto com os panos que encontrou e ficou acordada, vigiando. Ela ouvia barulhos estranhos pela casa, passos no andar de cima, portas batendo sozinhas. Mas não importava, seus filhos estavam secos e aquecidos. No meio da noite, Pedro acordou e viu sua mãe sentada, olhando para o fogo. "Mãe, vai ficar tudo bem?" ele perguntou. Maria sorriu com lágrimas nos olhos e abraçou seu filho. "Vai sim, meu amor." Os primeiros dias na fazenda abandonada foram os mais difíceis da vida de Maria. Pela manhã, ela explorou a propriedade. A fazenda era enorme. Havia um antigo celeiro desabado, um poço que ainda tinha água limpa e terras que um dia foram cultivadas, mas agora estavam tomadas pelo mato. Maria encontrou algumas ferramentas velhas enferrujadas em um galpão. Com a ajuda de Pedro, ela começou a limpar uma parte da casa para torná-la habitável. Encontraram lençóis velhos que Maria lavou no rio próximo.
Ana ajudava cuidando do pequeno João. A menina, apesar de ter apenas 6 anos, mostrava uma maturidade impressionante. Ela cantava para o irmãozinho, contava histórias, mantinha-o distraído enquanto a mãe trabalhava. A comida estava acabando rapidamente. Maria sabia que precisava encontrar uma solução. Ela caminhou até a cidade mais próxima, a 5 quilômetros, deixando as crianças com Pedro encarregado de cuidar dos irmãos. Na cidade, Maria procurou trabalho. Bateu em várias portas, mas todos olhavam com pena e desconfiança para aquela mulher magra, com roupas sujas e mãos calejadas. Finalmente, Dona Conceição, dona de uma pequena padaria, ofereceu-lhe um trabalho. Acordar às 4 da manhã para fazer pães. O pagamento era pouco, mas era algo. Maria aceitou na hora, com lágrimas de gratidão. No caminho de volta, ela usou as últimas moedas que tinha para comprar arroz, feijão e um pouco de carne. Quando chegou em casa, as crianças correram para abraçá-la. Naquela noite, eles comeram a primeira refeição decente em dias. 2 semanas se passaram. Maria trabalhava todas as madrugadas na padaria e voltava para cuidar das crianças e da casa. Aos poucos, a velha fazenda começava a ganhar vida novamente, mas os barulhos estranhos continuavam. Toda noite, Maria ouvia passos no andar de cima, onde ela ainda não tinha tido coragem de explorar. Portas se abriam e fechavam sozinhas. As crianças também percebiam. Pedro jurava ter visto uma sombra passando pela janela. Ana dizia que ouvia uma voz de homem cantando baixinho tarde da noite. Maria tentava acalmar os filhos, mas no fundo, ela também estava assustada. Certa noite, depois de colocar as crianças para dormir, Maria decidiu que precisava descobrir o que estava acontecendo. Ela pegou uma lamparina e, com o coração disparado, subiu as escadas rangentes que levavam ao 2º andar. O corredor era longo e escuro. Havia 5 portas, todas fechadas. Maria abriu a primeira, um quarto vazio com uma cama coberta de poeira. A segunda, uma sala com estantes vazias. A terceira porta estava trancada. Maria empurrou com força e ela cedeu com um estalo. O que ela viu dentro a deixou sem ar. Era um escritório, e sobre uma mesa grande de madeira havia pilhas e pilhas de papéis amarelados, mapas antigos e, no centro de tudo, uma fotografia emoldurada. Maria se aproximou devagar. A foto mostrava uma família, um homem de aproximadamente 40 anos, de terno, com expressão séria mas gentil, ao lado de uma mulher bonita e 2 filhos pequenos. No verso da foto estava escrito Família Tavares, 1952. Maria sentiu um arrepio. Ela estava na antiga casa da família Tavares, uma família rica da região que tinha desaparecido misteriosamente décadas atrás. As pessoas diziam que eles haviam fugido deixando tudo para trás. Mas por quê? Enquanto Maria examinava os papéis, ela ouviu um som atrás dela. Maria virou-se e deparou-se com uma figura na porta. Era um homem, mas não uma assombração. Era um homem de verdade, de carne e osso. Ele era alto, tinha por volta de 45 anos, cabelos grisalhos, roupas simples de trabalhador rural, mas havia nobreza em seu rosto. Seus olhos eram tristes, profundamente tristes. Desculpe se a assustei. Ele disse com voz rouca. Meu nome é Carlos Tavares. Maria levou a mão ao peito, tentando acalmar o coração. Você mora aqui? Ela conseguiu perguntar. Carlos deu um sorriso amargo. Moro, ou melhor, me escondo aqui. Esta era a fazenda da minha família. Ele entrou na sala e sentou-se pesadamente em uma cadeira velha. Eu sou o único Tavares que restou. Meus pais e meu irmão morreram há 20 anos em um acidente terrível. Eu era o filho mais novo. Herdei tudo, mas não consegui lidar com a dor. Comecei a beber, perdi minha esposa, perdi meu trabalho, perdi minha dignidade. Há 10 anos voltei para cá, para a fazenda onde cresci. Eu vivo no celeiro dos fundos. Deixo a casa vazia porque não consigo entrar nela sem lembrar do que perdi. Maria o ouvia em silêncio. Ela reconhecia aquela dor. Era a mesma que ela sentia por José. Quando vi você e suas crianças chegarem naquela noite de tempestade, Carlos continuou. Eu quis espantá-los, mas então vi seu olhar. Vi uma mãe desesperada tentando proteger seus filhos. Vi coragem, vi força, e eu não tive coragem de mandá-los embora. Então fiquei no celeiro observando. Vi você transformar este lugar morto em um lar. Vi você lutar, e pela primeira vez em anos, eu senti esperança. Lágrimas corriam pelo rosto de Carlos. Maria, sem pensar, estendeu a mão
mão e segurou a dele. Eu entendo sua dor, ela disse suavemente. Eu também perdi alguém que amava, mas a vida continua e há pessoas que precisam de nós. Naquele momento, algo mudou entre eles. Nos dias que se seguiram, Carlos começou a aparecer mais durante o dia. No começo, as crianças ficaram assustadas com o homem da casa, mas Carlos era gentil. Ele trazia pequenos presentes, frutas que colhia das árvores antigas da fazenda, madeira para a lareira, até um coelho de brinquedo que ele mesmo tinha esculpido para o pequeno João. Pedro foi o primeiro a aceitá-lo. O menino precisava de uma figura paterna e Carlos, mesmo em sua dor, tinha paciência para ensinar o garoto. Eles consertavam o telhado juntos, limpavam o poço, plantavam uma pequena horta. Ana levou mais tempo, mas eventualmente ela também se aproximou, especialmente quando Carlos encontrou um velho violão no sótão e começou a tocar músicas para as crianças à noite. Maria observava tudo com sentimentos misturados. Ela era grata pela ajuda, mas também sentia algo mais, uma atração que a confundia e a culpava. Como podia sentir algo por outro homem quando José tinha morrido há tão pouco tempo? Uma tarde, enquanto Maria lavava roupas no rio e Carlos cortava lenha perto dali, ele perguntou: Maria, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Você se sente culpada por estar feliz às vezes, por sorrir, por sentir esperança? Maria parou de esfregar a roupa e o olhou surpresa. Era exatamente o que ela sentia. Sim, ela admitiu, todo dia. Sinto como se estivesse traindo a memória de José. Carlos sentou-se em um tronco próximo. Eu me senti assim também. Quando minha esposa me deixou, mesmo tendo sido culpa minha, eu ainda sentia falta dela. E quando comecei a melhorar, a beber menos, eu me sentia culpado, como se não merecesse melhorar. Mas então você chegou, e seus filhos. E pela primeira vez entendi que honrar quem perdemos não significa parar de viver. Significa viver da melhor forma possível, como eles gostariam que vivêssemos. Maria sentiu as lágrimas rolarem. Eram lágrimas de alívio. 3 meses haviam se passado desde que Maria e as crianças chegaram à fazenda. A vida tinha encontrado um ritmo. Maria continuava trabalhando na padaria, mas agora Carlos ajudava cuidando das crianças e da casa. A fazenda estava quase irreconhecível. O jardim florido novamente, a casa limpa e acolhedora. Até alguns animais que Carlos tinha trazido. Galinhas, um porco e uma vaca velha, mas ainda produtiva. As crianças estavam felizes. Pedro chamava Carlos de seu Carlos com respeito e carinho. Ana havia começado a chamá-lo de tio Carlos. E o pequeno João, que mal se lembrava do pai, seguia Carlos por toda parte como uma sombra. Mas nem tudo era paz. Na cidade as fofocas começaram. Dona Conceição, apesar de boa, não conseguiu evitar comentar com outras clientes sobre a viúva que estava morando com um homem. Logo toda a cidade pequena sabia. Alguns olhavam com desaprovação, outros com pena, outros ainda com malícia. Um dia, enquanto Maria comprava mantimentos no mercado, ela ouviu uma mulher dizer alto, querendo que ela escutasse: essa aí nem esperou o corpo do marido esfriar direito. Já tá com outro. E na frente dos filhos, que vergonha! Maria sentiu o rosto queimar de humilhação. Ela pagou rápido e saiu quase correndo. Quando chegou em casa, ela estava chorando. Carlos a encontrou no alpendre. O que aconteceu? Ele perguntou preocupado. Maria contou tudo. Carlos ficou furioso. Não com Maria, mas com a crueldade das pessoas. Maria, você não fez nada de errado. Nós não fizemos nada de errado. Nós somos apenas 2 pessoas tentando sobreviver, tentando cuidar de crianças, tentando reconstruir nossas vidas. Mas eles têm razão, Maria soluçou. Eu estou sentindo coisas que não deveria sentir. Eu estou me apaixonando por você, Carlos, e isso está errado. José morreu há apenas alguns meses. Carlos segurou os ombros de Maria suavemente. Maria, olhe para mim. O amor não é errado. Nunca. Sua capacidade de amar novamente não diminui o amor que você teve por seu marido. E sim, eu também estou me apaixonando por você. Pela primeira vez em anos, eu acordo querendo viver, querendo ser melhor. Mas se isso está causando dor a você, eu vou embora. Eu deixo a fazenda para você e as crianças e eu sumirei. Não, Maria disse rápido demais, revelando seus verdadeiros sentimentos. Não vá embora, por favor. Eles ficaram ali, olhando um para o outro e finalmente Carlos a puxou para um abraço. Mas 2 meses se passaram. Era agora o início do inverno e a fazenda enfrentava o frio típico do interior de Minas.
Carlos tinha consertado completamente a casa e agora era aconchegante. Lareiras acesas, cobertores grossos e sempre comida quente na mesa. As crianças estavam matriculadas na escola da cidade e iam todos os dias felizes. Pedro estava se destacando nos estudos. Ana havia feito muitas amigas e João estava crescendo forte e saudável. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, Carlos pediu a Maria para se sentar com ele no alpendre. Ele parecia nervoso. Maria, eu preciso te falar algo importante, ele começou. O coração de Maria acelerou. Nesses últimos 5 meses, desde que você chegou com suas crianças, minha vida mudou completamente. Você me devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre, a vontade de viver. Você me mostrou que é possível recomeçar, não importa quão fundo você tenha caído. Maria ouvia em silêncio, lágrimas já formando em seus olhos. Eu amo você, Maria, e eu amo suas crianças como se fossem minhas. Pedro me faz sentir orgulho todos os dias. Ana me faz rir, e o pequeno João, ele me chama de pai agora. Você sabia disso? Maria balançou a cabeça, surpresa e emocionada. Então, Carlos continuou, e para a surpresa de Maria, ele se ajoelhou diante dela. Maria, você aceita se casar comigo? Eu não tenho muito a oferecer além desta velha fazenda e um coração que finalmente aprendeu a amar de novo. Mas eu prometo que vou cuidar de você e de suas crianças pelo resto da minha vida. Eu prometo ser o marido que você merece e o pai que eles precisam. Maria estava chorando abertamente agora. Tantas emoções passavam por ela. Amor, medo, culpa, esperança. Carlos, eu amo você também. Mas e José? E o que as pessoas vão dizer? José gostaria que você fosse feliz. Carlos disse suavemente. E quanto às pessoas, elas sempre vão falar. A pergunta é, você quer viver sua vida tentando agradar pessoas que nem se importam com você? Ou quer viver sua vida sendo feliz com as pessoas que amam você de verdade? Maria olhou para a casa atrás dela, onde seus 3 filhos dormiam seguros e felizes. Olhou para o homem ajoelhado à sua frente, um homem que tinha ressuscitado dos seus próprios demônios para se tornar a rocha que ela e suas crianças precisavam. E ela soube a resposta. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito me casar com você. Carlos se levantou e a abraçou, ambos chorando lágrimas de alegria e alívio. O casamento foi simples, mas perfeito. Na pequena igreja da cidade, com apenas alguns amigos verdadeiros presentes, Dona Conceição da padaria, que tinha sido tão bondosa com Maria, o padre local, e alguns vizinhos que tinham conhecido a bondade de Carlos ao longo dos anos. As crianças estavam na primeira fila. Pedro, agora com 9 anos, estava sério e composto, mas seus olhos brilhavam de felicidade ao ver a mãe feliz. Ana, de 7, não parava de sorrir, orgulhosa do vestido simples mais bonito que Carlos tinha comprado para ela. E o pequeno João, agora com 4 anos, segurava firme na mão de seu pai Carlos, como agora o chamava naturalmente. Maria estava radiante em um vestido branco simples que ela mesma tinha costurado. Não havia véu elaborado, não havia orquestra, não havia centenas de convidados, mas havia amor. Muito amor. Quando o padre perguntou se Carlos aceitava Maria como sua esposa, ele respondeu com voz firme e emocionada. Sim, aceito. E aceito também Pedro, Ana e João como meus filhos, para amá-los, protegê-los e guiá-los pelo resto de minha vida. Não havia um olho seco na igreja. Quando Maria disse seu sim, sua voz estava embargada, mas firme. Era mais do que um sim para Carlos. Era um sim para uma nova vida, um sim para o perdão de si mesma, um sim para a possibilidade de ser feliz novamente. Depois da cerimônia, houve uma pequena festa na fazenda. Carlos tinha preparado tudo com semanas de antecedência. Havia comida farta, um churrasco, pães que Maria tinha feito, doces que Dona Conceição tinha contribuído. Havia música, um velho amigo de Carlos tocava sanfona. As crianças corriam pelo jardim rindo. Os adultos conversavam e celebravam. À noite, quando todos tinham ido embora e as crianças dormiam profundamente, Carlos e Maria ficaram no alpendre, abraçados, olhando as estrelas. Você se arrepende? Carlos perguntou suavemente. Maria virou-se para olhá-lo. Não, nem um pouco. Pela primeira vez desde que José morreu, eu sinto que vou ficar bem, que vamos ficar bem. Vamos mais do que ficar bem, Carlos prometeu. Vamos ser felizes.
A vida de casados trouxe uma felicidade que Maria nunca pensou ser possível sentir novamente. Carlos era um marido atencioso e um pai presente. Ele acordava cedo para ajudar Maria na padaria, depois voltava para levar as crianças à escola, cuidava da fazenda durante o dia e à noite jantavam todos juntos como uma família. Mas a fazenda ainda guardava segredos. Um dia, enquanto Carlos e Pedro consertavam umas tábuas do assoalho da cozinha, uma delas cedeu completamente, revelando uma escada que descia para um porão que eles não sabiam que existia. Pai, olha, uma passagem secreta, Pedro exclamou empolgado. Carlos pegou uma lanterna e, junto com Maria e as crianças, desceram cuidadosamente. O porão era grande e surpreendentemente seco. E estava cheio de coisas, baús antigos, móveis cobertos e, no fundo, uma grande arca de madeira com cadeado. Carlos reconheceu o símbolo na arca. Era o brasão da família Tavares. Com as mãos tremendo, ele quebrou o cadeado velho. Dentro, encontraram algo que nenhum deles esperava. Pilhas e pilhas de dinheiro antigo, joias, escrituras de terras e uma carta. Carlos abriu a carta com cuidado. Era de seu pai, escrita pouco antes do acidente que o matou. A carta explicava que ele tinha escondido as economias e bens mais valiosos da família no porão secreto, temendo que o banco da região, que estava tendo problemas, falisse e levasse tudo o que tinham. Ele planejava contar a Carlos quando ele fosse mais velho, mas o acidente aconteceu antes. Isso significa, Maria começou, sem conseguir terminar a frase. Isso significa que não somos pobres, Carlos disse em choque. Meu Deus, Maria, nós podemos reformar completamente a fazenda. Podemos dar educação de qualidade para as crianças. Podemos viver sem tanto aperto. Mas então Carlos fez algo que mostrou o homem que ele tinha se tornado. Ele olhou para Maria e disse, mas sabe o que é melhor do que tudo isso? É que eu já era feliz antes de encontrar este tesouro. Porque o verdadeiro tesouro que encontrei nesta fazenda foi você e estas crianças. Maria abraçou Carlos, chorando de emoção. Pedro, Ana e João abraçaram os dois. Com os recursos encontrados, Carlos e Maria decidiram fazer algo especial. Sim, eles reformaram a fazenda, consertaram completamente a casa, construíram quartos adequados para cada criança, modernizaram a cozinha, mas fizeram mais do que isso. Eles se lembraram de onde tinham vindo, das dificuldades que tinham passado, e decidiram usar parte da fortuna para ajudar outras pessoas em situações parecidas. Maria propôs transformar parte da fazenda em um abrigo temporário para mulheres viúvas ou abandonadas com filhos. Carlos concordou imediatamente. Eles construíram 3 pequenas casas confortáveis na propriedade, cada uma com 2 quartos, banheiro e cozinha. A primeira família a chegar foi Rosa, uma viúva de 30 anos com 2 filhos, que tinha sido despejada exatamente como Maria tinha sido. Quando Rosa chegou, assustada e sem esperança, Maria a abraçou e disse, eu sei exatamente como você se sente, e eu prometo que você não está sozinha. Você vai ficar aqui, sem pagar nada, até conseguir se reerguer. E nós vamos ajudá-la. Nos meses seguintes, outras famílias vieram. Carlos oferecia trabalho na fazenda para as mulheres que queriam, pagando salários justos. Maria ensinava ofícios, costura, culinária, artesanato, para que elas pudessem eventualmente ter seus próprios negócios. As crianças dessas famílias brincavam juntas, iam juntas para a escola. A fazenda, que tinha sido um lugar de morte e abandono, estava agora cheia de vida, risos e esperança. A cidade, que antes olhava com desaprovação para Carlos e Maria, agora os via com respeito e admiração. Pessoas que tinham julgado duramente agora pediam desculpas. Mas Maria, com a sabedoria que o sofrimento tinha lhe dado, não guardava rancor. Ela simplesmente dizia, todos nós merecemos uma segunda chance. Um ano após encontrarem o tesouro, a Fazenda Tavares era conhecida em toda a região como um lugar de recomeço. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa em que Maria chegou à fazenda abandonada com 3 crianças assustadas nos braços. Agora, em uma manhã ensolarada de primavera, toda a família estava reunida no alpendre. Pedro tinha 14 anos e estava no topo da sua turma na escola. Ele falava em estudar engenharia para poder construir casas para pessoas necessitadas. Ana, com 12 anos, era uma artista talentosa, sempre desenhando e pintando cenas da fazenda e das famílias que passavam por lá. E João, com 8 anos, era a alegria personificada.
educada, sempre ajudando o pai nos trabalhos da fazenda e brincando com as outras crianças. Maria estava grávida do quarto filho, o primeiro dela e Carlos juntos. Mas ela sempre dizia que tinha 5 filhos, porque Carlos era tão pai de Pedro, Ana e João quanto seria deste novo bebê. Carlos, agora com 50 anos, tinha poucos cabelos brancos a mais, mas parecia 20 anos mais jovem do que quando Maria o conheceu. O peso da depressão e do alcoolismo tinha sido completamente substituído pela luz do propósito e do amor. Naquela manhã, algo especial aconteceu. Uma mulher jovem, por volta de 25 anos, chegou à fazenda com uma criança no colo. Ela estava chorando, desesperada. Por favor, ela implorou. Eu ouvi dizer que este lugar ajuda mulheres como eu. Meu marido morreu, eu perdi minha casa, não tenho para onde ir com minha filha. Maria desceu do alpendre e, como alguém tinha feito por ela 5 anos atrás, embora naquela vez ela não soubesse que alguém estava lá, ela abraçou a mulher. Você está em casa, Maria disse. Você e sua filha estão seguras agora. Nós vamos cuidar de vocês. Carlos observava de longe e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele se lembrou de si mesmo há 5 anos, escondido no celeiro, observando Maria chegar quebrada e mesmo assim forte. Ele viu o círculo se completar. Pedro se aproximou do pai. Pai, você está chorando? Carlos sorriu e passou o braço pelos ombros do filho. Estou, Pedro, mas são lágrimas boas. Sabe por quê? Porque há 5 anos eu estava perdido. Eu tinha desistido de viver. E então sua mãe chegou e, sem saber, ela me salvou. Ela me mostrou que não importa quão fundo você caia, sempre há uma chance de recomeçar. E agora, vendo ela salvar outra pessoa da mesma forma, eu vejo como o amor e a bondade se multiplicam. Eu quero ser assim quando crescer, Pedro disse. Quero ajudar pessoas assim também. Você já está ajudando, filho, Carlos respondeu. Só de ser quem você é. Naquela noite, depois que todos já estavam dormindo, Carlos e Maria ficaram no alpendre, como sempre faziam. Você se lembra de quando chegou aqui? Carlos perguntou. Como poderia esquecer? Maria respondeu. Eu estava convencida de que minha vida tinha acabado, que tudo o que restava era sobreviver por causa das crianças. E agora? Agora eu sei que aquela não foi o fim, foi o começo da nossa história. E que história linda foi. Carlos a puxou para perto. E ainda não acabou. Temos muito mais capítulos pela frente. Maria olhou para o céu estrelado e sussurrou uma oração, de gratidão por ter encontrado forças naquele dia de chuva, de gratidão por Carlos ter encontrado a coragem de sair das sombras, de gratidão por seus filhos, por todas as famílias que tinham ajudado, por cada novo dia. E então ela disse a Carlos as palavras que resumiam tudo. Às vezes, os lugares que parecem mais abandonados são exatamente onde encontramos nossa salvação. Esta fazenda estava morta. Nós estávamos quebrados. E olha o que nos tornamos juntos, uma família, um lar, uma esperança para tantos outros. Essa é nossa história, Carlos. E eu não mudaria nada. Eles ficaram ali, abraçados, sob as estrelas, sabendo que tinham construído algo que duraria para sempre. Não a fazenda, não a riqueza, mas o amor e a esperança que tinham criado e que continuariam a espalhar por gerações.